Olá pessoal, nessa videoaula o tema será curvas no plano. A ideia é explicar como que vocês viam antes, com parametrização, x de t, y de t, e como que eu vou querer que vocês vejam a nível cálculo de várias variáveis. Essencialmente a mesma ideia, só que é uma forma de organização diferente só. Então, para a gente, bem, intuitivamente, isso aqui é uma curva. E quando a gente quer descrever a curva, muitas vezes a gente quer parametrizá-la. O que significa parametrizar? Significa colocar, para você, a princípio, mais uma variável, que a gente vai chamar de t, e a gente descrever quem é o eixo x, quem é o eixo y, x de t e o y de t, onde x e y estão definindo um intervalo que vocês vão... Ou, desculpa, o t está definindo um intervalo que vocês acharem adequado. E de modo que x de t e y de t exatamente está sobre essa curva. Então, vamos explicar isso com um exemplo e depois falar em cálculo de várias variáveis. O primeiro exemplo, esse exemplo aqui, que é o que a gente vai trabalhar, o conhecido de vocês, que é o círculo. O círculo é dado pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E uma parametrização conhecida dele, o x é uma função dos reais por reais, em que para cada t, cosseno t, ou seja, x de t é cosseno t, e o y de t é seno t. O que corresponde isso? Geometricamente, se eu pegar um ponto qualquer, eu traço até a origem, vejo o ângulo t. Então, esse ponto aqui, a gente olha o tamanho horizontal, a gente chama de cosseno t. Esse tamanho vertical, a gente chama de seno t. E o t é o ângulo. Está definido todos os reais, tudo que tem direito. E a relação importante é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Como que agora a gente vai ver isso em várias variáveis? A curva, agora eu vou ver como uma função do intervalo para o plano, em que para cada t, nós associamos um ponto do plano, x de t, y de t. Ou seja, f de t é igual a x de t, y de t. Por ser curva, etc., tem uma notação mais comum, que é usar letras gregas. Muitas vezes gostam de usar, desde usar f, usa gama. Tá? Ou gama ou sigma. Eu, particularmente, como eu sou muito ruim de desenhar isso e escrever no caderno, eu posso me confundir, eu costumo usar a notação sigma. Mas isso aí vocês vão ver com mais tarde. E para a gente, a curva tem que estar no plano. É exatamente, a gente chama a curva daqui, o traço de gama. E o traço de gama, por definição, é o conjunto imagem de gama. Ou seja, quais são os pontos que aqui vai estar dentro? Depois eu vou explicar isso com esse exemplo aqui. Então, fisicamente, o que significa isso? T, para a gente, vai ser sempre a variável tempo. C, a trajetória da partícula. E a gama é a descrição do movimento. Então, de maneira... Um exemplo bem básico, assim, pensa naqueles desenhos Tom e Jerry. Aí no desenho Tom e Jerry, de vez em quando faz uma câmera por cima, fica o gato perseguindo o rato, aí fica circulando em algum lugar, andando, e faz aquela fumaça. A fumaça é o traço. Só que, vamos depois que você olha o desenho, você está ali, você viu a fumaça, ok. Mas você sabe o movimento, a descrição? Não, você não sabe para cada instante t aonde ele passou. Você até consegue imaginar, só com a fumaça você já consegue imaginar. Mas você não sabe se acelerou, se parou, nada disso, só olhando a fumaça. Isso aqui que vai me descrever. Aqui estão as equações todas. Mas o traço é tão importante que já dá uma ideia do que você está fazendo. Mas a descrição precisa estar aqui. Então, um exemplo disso aqui é o seguinte. Eu considero duas curvas, ou dois movimentos. Uma delas é o sigma t, naquele exemplo anterior, cosseno t, seno t. E a outra é gama de t igual a cosseno de t ao quadrado sobre 2, seno de t ao quadrado sobre 2. Tá?
Primeiramente, o traço de gama é igual ao traço de sigma. Por quê? X de t ao quadrado mais y de t ao quadrado é igual a 1. X de t ao quadrado mais y de t ao quadrado é igual a 1. É o círculo de raio 1. E vai passar por toda ela. Mas, em movimento, eles são diferentes. Um projeto que percorre desse jeito é totalmente diferente de um projeto que percorre desse jeito. O movimento em si é diferente. Ou, se preferir matematicamente, é o seguinte. Duas funções são iguais, se somente se ela é igual em todo ponto. Isso aqui não acontece nem sonhando. Para a gente, no caso, sigma, movimento circular uniforme fisicamente, ou seja, o t, cada vez que t varia, olha o ângulo, o t estava parte linear, só está andando, o t está andando de forma uniforme. E cada vez que está andando de forma uniforme, ou seja, cada vez que o t aumenta devagar, o sigma t anda também devagar. Isso aqui acaba sendo um movimento circular uniforme. O outro não. Então, t ao quadrado tem aceleração. Então, eu estou dizendo que a parte do ângulo está tendo aceleração. A partícula está, quando está percorrendo o círculo, a parte angular dela está tendo aceleração. E, na verdade, a aceleração é constante, igual a 1 nesse caso. Tá? É só pensar linear para o ângulo. E o movimento é circular uniformemente acelerado. Mesmo traço, um pouquinho diferente aqui no parâmetro, mas e descrição dos movimentos totalmente diferentes. Vale a pena, e só para avisar por cima, então quando trabalho cosseno t, seno t, esse t aqui, se eu trabalhar com outra função, vai me descrever um movimento angular. Sim. Isso aqui está totalmente relacionado a coordenadas polares, que eu vou avisar lá no final. Esse seria o meu θt. E isso aí só vai ser, como que eu disse, vai ser avisado lá no final, mas o que eu quero deixar por cima para vocês é que o traço pode ser iguais, de movimento totalmente diferente. Várias vezes eu vou brincar com esses lados. A pergunta que vai é, e como que eu acho o traço? Se vira. Não tem truque, não tem teste. Aqui, por exemplo, se eu olho x de t igual a cosseno t, y de t igual a seno t, puxa, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, então é círculo. E não tem outro jeito. Pode aparecer outras relações, outro problema, cada caso, um caso. E é desenho, é geométrico, é como pensar. Se conseguisse por um algoritmo, não tinha aqueles trabalhos gráficos todos que todo mundo já deve supor que tem muita técnica para isso. Então é complicado. Mas pensa geometricamente que ajuda bastante coisa. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.